Vamos agora para as curvas ABC dos insumos em si. Então, vamos falar aí da curva da mão de obra, da curva dos equipamentos e da curva dos materiais, de forma isolada, né? Então, vamos estar separando esses três itens, essas três classes de itens, né? Então, para isso já vamos puxar nas composições e composições auxiliares. Então, vou fazer as abertas aqui, eu vou mostrar como é que eu fiz isso aqui no Excel. Bora lá, então. Bom, aqui primeiro, né, mostrando as composições, que são as que estão linkadas direto no orçamento analítico, e as composições auxiliares, que são composições que estão dentro das minhas composições principais. Então, dentro de um serviço, eu tenho, às vezes, outros subserviços, que a gente chama de composições auxiliares. Então, primeiro, vou deixar montado aqui já uma aba de insumos, né, gerais e tal, e vamos falar dos materiais, aqui no caso. Aba de insumos gerais aqui. Depois a gente traz todos os insumos e a gente faz aí uma curva ABC dos insumos totais, com mão de obra, com equipamento, com os materiais em si. Para ver qual item, né, qual insumo vai ser de maior incidência. Então, se é uma mão de obra específica, que tem maior incidência, se é um material específico, ou, por exemplo, como é que eu vou considerar a minha curva ABC do orçamento em si, por exemplo, cimento. Se eu gastar muito cimento, ou se eu gastar muita brita, então a gente faz essas curvas ABC paralela, a gente poder puxar os insumos em si. Então, a curva ABC dos insumos de forma específica. Aí eu vou saber, sei lá, quantas toneladas de cimento eu vou usar na obra toda. Então, esse número eu consigo pegar para negociar melhor, tal. Se esse item estiver dentro da minha faixa A, então, melhor ainda que eu vou ter mais essa atenção específica. Bom, aqui no caso, eu peguei as composições e já puxei, fiz um soma-se ali do quantitativo que tem essas composições no meu orçamento inicial. Então, eu puxei para cada um quantidade, né? Fiz um soma-se ali puxando o quantitativo de cada serviço. Especificando agora, que são os serviços nas composições, porque não vai entrar os materiais. Então, vocês vão ver aí que a gente tem três classes, né, dentro do meu orçamento. São os serviços em si, dois seriam os materiais hidráulicos, e três os serviços terceirizados ou consultoria. Então, para montar a curva aí, primeiro eu vou puxar os insumos das composições em si, e depois eu pego os materiais e levo para complementar essa curva. E como pode ver, tem material aí que ele é item pesadíssimo da curva A, da minha curva ABC geral do orçamento. Então, com certeza, quando eu fizer a curva ABC do material, esse, esse material vai estar no topo ali de urgência na obra. Então, são de maior custo, né, em comparação aos demais. Primeiro, fazer essa separação aí de forma braçal, né? O que é mão de obra, o que é material e o que é equipamento dentro das minhas composições. Aí, no caso aqui não tinha, mas, por exemplo, você vai pegar uma composição de conífero, alguma coisa assim, já vem, né, dependendo da base que é utilizada, já vem essa descritiva. Se o insumo é mão de obra, equipamento ou material. Aí, no caso, como eu já tinha gravado esse vídeo, vocês vão ver que a composição auxiliar ali eu coloquei mão de obra, mas na verdade ela é uma composição auxiliar. Então, eu vou ter que levar esse quantitativo lá nas composições auxiliares. Então, a gente primeiro vai calcular aqui nas composições principais, ou pega ali o quantitativo dentro da composição e vem multiplicando pelos coeficientes de cada item da minha composição. Então, pega ali, tem 319.000 nessa composição em si, eu vou multiplicando parcela por parcela cada item dentro da minha composição. E com isso eu vou tendo quantidade de cada insumo, cada item dentro das composições em si. Já trazendo para a próxima parte aqui, eu já lancei aí de forma manual, já corrigi essa questão da composição auxiliar, marquei lá que é a composição auxiliar, e já levei isso para as composições auxiliares. Então, vou ficar repetitivo, né, que é um serviço que demora um pouco, mas eu já fiz todo esse processo tanto para as composições primárias como para as composições auxiliares. Então, da mesma forma, para as auxiliares, eu vou pegar e fazer um soma-se da composição
puxando daquela nossa nova coluna de quantitativo de cada item, né, para ver quanto que eu vou gastar, por exemplo, um servente dentro de todas as outras composições, e assim subsequente. Então, vocês vão ver que os quantitativos acabam sendo um pouco exagerados, principalmente na questão de horas ou dependendo do item, acaba ficando um volume expressivo. Então, primeiro eu ia fazer uma curva da mão de obra, né, a mesma coisa, passo a passo, tal, a gente separa os insumos que são iguais, porque na curva não pode ter insumos repetidos, né, então não faz sentido. Se eu estou querendo ver o máximo, né, o quantitativo máximo da obra de um insumo só, não tem por que eu ter ele duas vezes. Eu vou deixar rolar um pouquinho aí o processo de como eu estou montando essa planilha, vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa da outra, só que eu vou puxar os quantitativos da coluna I, que no caso até acabei fazendo um pouco, puxando de outra coluna e tal, mas assim, vocês vão ver que vai ter alguns errinhos, tá, que eu estava fazendo durante o serviço, às vezes mexendo com alguma outra coisa, mas a gente volta arrumando e tal, e, e vai montando essas curvas, tanto mão de obra quanto equipamento e material.